Bem, nesse vídeo nós vamos trabalhar com a continuação das EDOs numéricas na planilha, e aqui no caso nós vamos trabalhar os métodos de Runge-Kutta de segunda ordem. Os métodos de Runge-Kutta foram elaborados por Runge e Kutta, né, que desenvolveram isso no final dos anos 1800, começo de 1900. Eles elaboraram um método baseado na série de Taylor para a segunda ordem. E aí nós vamos ter os dois métodos, primeiro o método de Euler modificado, depois o método de Euler melhorado. Uma observação que a gente pode fazer logo sobre esses métodos é que eles vão calcular o valor da função mais de uma vez. Então eles vão trabalhar com o valor da função sendo dado de duas formas. Você vai ter que o que eles chamam de K1 e K2. No caso, o K1 é simplesmente o valor da função no x e o y que nós já temos, que é o que ele calculou lá no método de Euler de primeira ordem. E o K2 ele vai fazer algumas modificações para pegar um novo x e um novo y para fazer esse novo valor da função. E é esses valores aí que a gente vai ter que acrescentar lá na nossa planilha. Então vamos lá para a nossa planilha. Vamos pegar como base a planilha de Euler de primeira ordem, que a gente já tinha feito, né? E aí, a partir do método de Euler de primeira ordem, nós vamos trabalhar os outros métodos. Eu vou pegar aqui, claro, antes de você fazer isso, você se certifica que na sua planilha de Euler de primeira ordem, você tem aqui a sua linha 8 fixa no primeiro resultado do x, ó. Eu estou pegando a B8, que é onde está o valor do x, e a linha 8, somente a linha, não a coluna, ela está com um cifrão na frente, ou seja, estou fixando sempre essa linha 8 como a linha do x. Além disso, aqui no meu y inicial eu tenho fixo também, né, o meu valor do y inicial, porque ele é único lá nos meus dados. E também na função, a gente pegou a condicional, que também a gente coloca lá no x no início. Tá? Então, ele também está com essa condicional, que é verificar se o índice, que sempre está na linha 7, está com esse cifrão na frente do 7, ele é maior do que o valor do n, que está fixo. Tá? Então, a gente tem que ter esses cifrões aí corretamente colocados para fixar exatamente o que a gente precisa, e na hora que a gente for fazer o método de Runge-Kutta de segunda ordem ou de quarta ordem, a gente pegar exatamente o que a gente precisa. Então, eu vou pegar aqui essas linhas do Euler de primeira ordem, e aí eu vou copiar essas linhas, vou colar logo abaixo para fazer o meu novo método. Vou mudar aqui também a cor, também para ficar um pouquinho diferente, né? Eu vou botar aqui uma cor, um verde diferente aqui. Vou mudar aqui também a minha formatação para diferenciar, para eu perceber bem essa diferença dos dois métodos. Ficou muito escuro. Um pouquinho mais claro aqui. Pronto. E aí a gente vai fazer as alterações necessárias para o método de Euler modificado. Aqui no caso, vamos mudar o nome também, né? Método vou chamar de RK, Runge-Kutta. E aí a gente vai ter o primeiro, que vai ser o método de Runge-Kutta para Euler modificado. Além dessas três linhas que nós já estamos fazendo, a gente vai criar mais três linhas, tá? Que é a linha do x, que eu vou chamar de x do K2, a linha do y, que eu vou chamar de y do K2, e a gente vai ter aqui a minha linha da f, só que essa linha da f eu vou copiar exatamente como ela está feita aqui em cima. Vou copiar toda a linha da f, vou colar aqui embaixo, porque a fórmula da função ela é exatamente a mesma. O que vai mudar vai ser só o endereçamento que vai ser dado, e esse endereçamento, quando você copiar a linha, a célula, ele é automaticamente puxado. Então, como a f aqui em cima está pegando o x e o y que estão em cima, quando eu trouxer ela para aqui, ela vai pegar exatamente o x do K2 e o y do K2 que estão em cima deles. Eu vou nomear aqui a minha f, que vai ser o nosso K2, e vou nomear a minha outra f aqui, a primeira, que lá no slide ele chama de K1. Daí nós vamos fazer as modificações necessárias para fazer esse x do K2 e o y do K2, e aí depois ele vai automaticamente atualizar o valor da minha f.
certo? Então, você copia exatamente a linha da f, cola aqui embaixo. Agora, a linha do x do K2 e do y do K2, a gente vai inserir. Para inserir isso, eu vou até pegar o condicional, que já está aqui na minha f do K1. Se não tiver a sua condicional aqui, ela deve estar na outra f aqui. Então, você puxa aqui para o lado esquerdo, para ela ficar na mesma coluna do x e do y do K2. E aí, nessa mesma célula que está na mesma coluna aqui, você vai pegar a condicional. Esse se até o ponto e vírgula, depois das aspas, você copia e você vai usar a mesma condicional para o x do K2, vou colar aqui inicialmente, e também vamos usar para o y do K2. Para fazer o meu x do K2, vou voltar aqui no meu slide, a gente vai ter aqui o nosso x mais o h dividido por 2. Então, a gente vai voltar lá, nossa primeira coordenada aí da f do K2 vai ser o x, que é o x inicial, esse x aqui de cima mesmo, que a gente tem no método, mais o h, que está aqui em cima, fixo, botão F4 para botar os dois cifrões de uma vez, dividido por 2. Dividido por 2. Pronto, aí nós temos o nosso x do K2 calculado. Lembrando que aqui em cima esse h está bem pequeno, porque o nosso n está muito grande, né? Vou botar aqui o meu n para 5 para a gente poder visualizar melhor os resultados. Então aqui a gente vai ter o nosso x do K2, e aí com o x do K2, a gente já vê que atualiza aqui o valor do K2, que ele pega exatamente esse valor do x e também o valor do y. Da mesma forma, a gente vai fazer o y do K2. A gente vai pegar aqui a fórmula. O y do K2 vai ser o y anterior, também mais o h sobre 2, bem parecido com o x, só que ele vai multiplicar aqui pelo K1. O K1 é a minha f que a gente tem aqui em cima, que a gente já tem calculado lá do método de Euler de primeira ordem, e aí a gente está só reutilizando aqui. Então, a gente vai botar aqui também essa fórmula igual, e aí quando eu colocar, eu coloco a minha condicional, que eu já tinha copiado antes, então deixa colado aqui a mesma condicional, e aí você vai pegar o y, aqui de cima, o primeiro y, mais o h fixo também, dividido por 2, só que ele ainda pega vezes o valor do K1 aqui em cima também, tá? Então, tanto o x quanto o y que você pega para esses novos valores do x e do y do K2, a gente pega aqui dos valores iniciais que a gente tem, tá? Na mesma coluna, os valores que estão em cima. Então, eu só fixei o h, porque o h é o único que é fixo, os outros valores vão alterando ao decorrer aí das etapas. Então, a gente deixa fixo só o h e as nossas condicionais já copiadas do que a gente tinha feito antes. Então, ficou o y anterior mais o h fixo sobre 2 vezes o K1. Pronto, e aí ele já faz também a minha nova f, né? Já atualizou aí a minha f, já atualizou também a minha, os meus valores aqui em cima. Só que a gente vai primeiro, antes de finalizar o método, vai copiar aqui o x do K2 e o y do K2. Com o teclado, você vai jogar isso para as demais linhas, demais colunas, né, de cada linha. Então, você vai selecionar aqui os dois, e com os dois selecionados e copiado, Ctrl C, você vai apertar Ctrl Shift para o lado, e vai lá até a sua barreira, que a gente tinha colocado do método anterior, ou até o final da sua planilha, se você não tiver colocado nenhuma barreira, e aí você cola, Ctrl V. Percebam que a barreira aqui já sumiu, porque ele está com a fórmula agora. Se você voltar aqui na setinha, você vai ver que ele já está calculando aí os novos valores do x, do y, do K2 e do K2. Tá? E aí, para você conferir, você olha se está batendo aqui exatamente o mesmo resultado. Lembrando que a fórmula da nossa função é a fórmula do exemplo que a gente fez no método de Euler de primeira ordem. Vou retornar aqui para a gente ver. É esse exemplo aqui, tá? Vou até deixar ele lá na tela da planilha para a gente poder visualizar. A gente está trabalhando com esse intervalo, com esse n e com essa função. Lembrando que o nosso y' ele dá para a gente a nossa f. Né? Então, a gente está aqui com essa função x menos 2y mais 1. O y inicial, que é o a, é 0.
o y final é 1, final do intervalo, e o n igual a 5. Então, tem que estar batendo esses resultados aqui se você tiver com os mesmos dados. Só que para finalizar o nosso método, a gente ainda precisa colocar a fórmula da nossa aproximação, do nosso novo y. Porque o y que está aqui com a fórmula, os novos valores do y, são os y do método de Euler de primeira ordem. Então, a gente vai alterar aqui também os resultados do y. Até vou marcar aqui com um plano de fundo mais clarinho, só para a gente saber que a gente sempre vai alterar essa célula aí, a segunda célula do novo y, tá? Porque dependendo do método que você esteja fazendo, esse resultado aqui vai ser diferente. Vou marcar um pouquinho mais escuro aqui. Pronto. E aí você vai sempre mudar essa fórmula também nos outros métodos. Se você quiser deixar marcado aqui também no método de Euler de primeira ordem, só para você lembrar que a partir dela você vai ter as mudanças, você também pode fazer isso, tá? Então vamos lá, vamos mudar o nosso novo y, a fórmula do nosso método agora. Então a gente vai vir aqui, no slide, tem aqui a fórmula do meu novo y. O y, ele vai ser feito agora, o meu novo y, né? O yj mais 1 que ele chama aqui, vai ser o yj mais h vezes k2. Quando você entrar lá na sua fórmula, provavelmente vai estar lá com o y anterior, certinho, mais o h fixo, vezes o k1. Porque no método de Euler de primeira ordem, ele pega exatamente o valor da função. Só que agora, como a gente modificou o nosso valor da função para o x e para o y do k2, a gente não vai mais pegar o k1, que é essa célula aqui que está aparecendo aqui na linha 18. A gente vai pegar agora o k2, que é a célula que está aparecendo aqui na minha linha 21. Então, esse final aqui que tem B18, você vai alterar para B21. Se você tiver com B18, vai alterar para B21. Então, você pode clicar e arrastar para baixo, você pode só digitar aqui 21 no lugar do 18, você pode apagar o B18 e clicar no B21, da forma que você achar melhor. Vou só colocar aqui B21, opa, apaguei mais do que eu devia, pronto, B21, e ele já vai fazer o meu novo y, 0,86. Vejam que agora ele está pegando exatamente o K2, né? Então, da forma que você colocar, o importante é que o H esteja multiplicado aqui pela F, que é o K2, beleza? Pronto, fez isso daí, aí é a mesma coisa que a gente fez na estante. A gente vai copiar, Ctrl C, segura o Ctrl Shift, aperta a seta para o lado, para ele ir até o final da sua planilha, e você cola, né? Ctrl V, para ele mudar aí a fórmula de todos. Para aqui no método de Euler também ficar com essa mesma cor, aí, com essa mesma formatação, também vou copiar aqui, não vai alterar o resultado. Vou apertar aqui Ctrl Shift para o lado e vou colar. Beleza? Então pronto, aí está feito o método de Euler modificado. 5, 90, 45, que deve ser um resultado melhor, mais aproximado que o método de Euler de primeira ordem. E aí, para a gente finalizar, a gente vai inserir aqui, obviamente, né, o método. Vou botar aqui a mesma cor que eu botei ali embaixo. Vou botar aqui o nome de puta Euler modificado. E aí a gente vai simplesmente aproveitar o que a gente já tem da outra, né? A gente vai aproveitar aqui o índice que eu já tenho da outra, a fórmula para puxar a solução. A diferença é a seguinte, aqui a minha solução está na linha 12, que são os resultados do y. Agora a gente vai botar na linha 17, que é os resultados do y do Euler modificado. Então você pode só puxar aqui para o lado, lembrando que a gente deixou fixo aqui, ó, o B2 e a linha 7, que são as linhas que a gente toma para saber onde pegar a solução, né, que é o N e a linha 7 do índice, tá? Então, com isso fixo, você pode puxar só a fórmula para baixo, ele vai manter o B2, que é o N, e o 7 fixos, mas aí você vai alterar, não é para pegar a linha 13, né? É para pegar a linha 17. Você pode só clicar lá na linha 17, em cima dela aqui, ó, ou você pode digitar 17, 2 pontos, 17, que você também vai conseguir chegar no seu resultado, tá? E aí você vai ter o 0,85, 90, 45, que é exatamente o resultado que tem aqui do Euler modificado, ok? Então pronto, aí você tem o método do Euler
modificado. A gente vai aproveitar e vai logo fazer também o Euler melhorado. Para fazer o Euler melhorado, nós vamos copiar tudo que nós fizemos aqui do Euler modificado, vamos aproveitar tudo e vamos colar aqui embaixo. E aí, quando você colar aqui embaixo, obviamente, você vai alterar o nome. O próximo método é o Euler melhorado. Ele é um método bem parecido com o Euler modificado. Em alguns casos, como nesse exemplo, a gente nem vai perceber diferença, a gente vai ver diferença mais em outros exemplos, mas ele tem um pequeno ganho em relação ao método de Euler modificado. Então, dos métodos de segunda ordem, desses dois, o modificado é o mais aproximado. Tá? Para o Euler modificado, nós vamos continuar pegando todo o x, o y, o x do K2, o y do K2. A diferença é que esses caras aqui, o x do K2, o y do K2 e o meu novo y vão ter novas fórmulas, né? Porque aí ele vai ter um novo método. E nós vamos lá no slide pegar essas novas fórmulas para o nosso Euler melhorado. Então, se a gente observar aqui o Euler melhorado, a gente já consegue ver algumas diferenças em relação ao Euler modificado. Enquanto o Euler modificado pegava o x do K2 aqui como x mais h sobre 2, aqui ele já não faz isso. Ó. No Euler melhorado não tem o sobre 2 que a gente tinha lá no Euler modificado. Então já não tem esse sobre 2 aqui. Assim como também não vai ter o sobre 2 aqui do y. Y mais h sobre 2. Não tem também. Aqui o K1 continua. Né? Então, para o x do K2 e para o y do K2, essas são as modificações. A gente vai tirar o sobre 2 que a gente tinha. Então, a gente vai lá no nosso x do K2, aqui na fórmula do x do K2, primeiro, logo, você entra e simplesmente vem aqui e tira o dividido por 2 que a gente tinha. Faz a mesma coisa no y do K2. Vem aqui na fórmula, vem no dividido por 2 e retira ele. Retirou o dividido por 2, vejam que já alterou o x e o y do K2, já alterou a minha f. Agora é menos 0,4. Aí você fez essa modificação, você copia, aí a mesma coisa, Ctrl, Shift, a setinha para o lado, ele vai até o final da planilha e você cola. Volta na setinha para o lado, para ele voltar lá para o começo, e aí já está feito aí as modificações do x e do y do K2. Percebam que o nosso novo resultado de y também alterou, ó. Era 0,86, virou 0,92. Então, nós vamos também fazer aqui a alteração da fórmula desse novo y, porque nós modificamos o x do K2 e o y do K2, obviamente que vai ter alterações também nos nossos novos resultados de y, que é a nossa aproximação. Então, enquanto no Euler modificado nós tínhamos y mais h vezes K2, como nós alteramos aqui, tirando esse sobre 2, esse sobre 2 tem que aparecer em algum lugar. E ele vai aparecer aqui na fórmula da minha aproximação. Então, quando a gente for aqui para o Euler melhorado, nós vamos ver que a fórmula dele já tem ó, y, que tem lá no outro, mais h sobre 2, que não tinha lá no outro, né? O sobre 2 que estava era no x e no y do K2, e aí a gente retirou daqui e agora joga no novo y, e aí aqui era K2 só lá, agora a gente tem K1 mais K2. Na verdade é como se a gente estivesse fazendo uma média do K1 e do K2, que o K1 é usado para o método de Euler de primeira ordem e o K2 para o Euler modificado. Então é como se ele fizesse uma média desses dois resultados, tá? Obviamente com algumas outras observações, porque lá no Euler de primeira ordem a gente não tem essa parte aqui do K2. Então vamos lá, a gente vai vir aqui na nossa fórmula do novo y, o resultado para o Euler melhorado. Esqueci, vou até alterar aqui a cor também para dar uma destacada, vou botar aqui um azul. Só para dar uma diferenciada. Pronto. Só para a gente diferenciar um pouquinho. Aqui eu não mudei. Vou mudar aqui a minha formatação. Pronto.
Então, nós vamos ter agora a fórmula do nosso novo y, como a gente viu no instante. A gente vai ter que o sobre 2 no h. Eu vou tirar aqui a multiplicação do final. O C4 é o nosso h, né? Ele está exatamente lá na célula C4. E aí nós vamos fazer o dividido por 2, que tem lá na fórmula, vezes, abre parênteses. Aí você vai fazer o K1 mais K2. K1 mais K2. O K1 da coluna anterior, o K2 da coluna anterior, sempre pegando o novo Y com os resultados da coluna anterior. Então, K1 mais K2, o H continua fixo e eu dividido por 2. O B25 continua sendo aqui o meu Y anterior. Então, você faz essa modificação. Vou até fazer de novo, só para a gente visualizar aqui o nosso H também. Ó. O H é a célula do C4, ó, coluna C'4, que está aparecendo lá. E aí a gente vai fazer exatamente essa modificação. Ó. A gente colocou sobre 2 no H e a gente botou o K1 mais K2 da coluna anterior. Então, só para deixar bem claro, vou repetir aqui. Então, entro na fórmula, tem essa multiplicação no final pelo K2, que era do método de Euler modificado. Você retira essa multiplicação final e aí você coloca o dividido por 2, depois do H, e aí vezes, abre parênteses, o K1 da coluna anterior mais o K2 da coluna anterior. Vocês vão notar que quando derem um Enter, o 0,86 vai voltar a aparecer, que era o valor que a gente tinha um resultado no Euler modificado. Como eu falei antes, nesse exemplo específico, não tem muita diferença do Euler modificado para o Euler melhorado. Inclusive, eles estão dando os mesmos resultados. Em outros exemplos, a gente vai conseguir perceber melhor essa diferença. Então, se você vier aqui no seu novo resultado, você acabou de colocar a fórmula, você copia, Ctrl, Shift para o lado. Sempre tem que fazer isso, né? Para poder modificar toda a linha. E aí você cola. Colou, ele já recalculou. Se vocês notarem, bate exatamente igual o Euler modificado e o Euler melhorado aqui na solução, ó. Mas, como eu já falei, em outros exemplos, isso pode dar diferente. O Euler melhorado tem uma melhoria em relação ao Euler modificado. E aí, para finalizar aqui o Euler melhorado, né, a gente vai botar a solução automática dele. Enquanto o Euler modificado estava pegando a linha 17, o Euler de primeira ordem a linha 12, nós agora vamos pegar a linha 25, ó, que é a linha dos meus resultados do Y no Euler melhorado. Então, eu vou pegar aqui que eu já tenho das anteriores, vou pegar logo tudo aqui, vou puxar para baixo, vou mudar a formatação e o nome, obviamente, né, que não é mais Euler modificado, é Euler melhorado. Eu vou modificar também aqui a cor da formatação, só para dar uma diferenciada. E aí nós vamos ter agora a linha 25, não mais a linha 17 ou 13 ou 12 como estava antes, né? Então, vamos para a linha 25, 2,25 para puxar a solução. E aí aqui a gente consegue perceber bem, né, que eles estão exatamente iguais aqui os dois resultados. Pronto, então esses são os dois métodos de Runge-Kutta de segunda ordem, o Euler modificado e o Euler melhorado. São métodos de boa aproximação, mas ainda não são os de melhores aproximações. A melhor aproximação mesmo é feita pelo método de quarta ordem. E aí, obviamente, a gente vai ter um pouco mais de coisas aqui a fazer na nossa planilha para calcular esse método de quarta ordem. O Euler de primeira ordem usou 3 linhas. No de segunda ordem dobrou, foi para 6 linhas. O de quarta ordem também vai dobrar, vão ser 12 linhas que a gente vai precisar fazer. Mas a gente vai poder utilizar o que a gente já fez agora para montar o de quarta ordem. Isso daí vai ficar para um outro vídeo. Só para encerrar esse vídeo, eu vou mudar aqui o exemplo, tá? Só para a gente ver que realmente tem diferença do Euler modificado e do Euler melhorado. E também para a gente perceber que quando muda o exemplo, começa a dar um pouco mais de trabalho para fazer o nosso método. Tá? Aqui no caso o intervalo é 0,1 mesmo, ele só mudou o n para igual a 10. O y inicial aqui no caso é 0,5, então 0,5. E aí nós vamos ter
é a nossa função aqui com y' isolado, menos 2x vezes y ao quadrado. Então, nós vamos aqui modificar f, e aí quando modificar f vai dar um bom trabalho, porque você vai ter que modificar todas as f's. E aí, obviamente, que depois nós podemos fazer uma macro para fazer essa mudança mais rápido, né? Essas repetições. Então, eu vou entrar aqui na minha f, essa condicional eu deixo, a parte final dela eu vou modificar, depois do ponto e vírgula, menos 2 vezes x vezes y ao quadrado. Menos 2 vezes o valor do x que está em cima, vezes o valor do y que está em cima, elevado ao quadrado. Daí você copia ela, né? Copiou, você aperta Ctrl Shift para o lado e cola. Modifiquei aqui só no Euler de primeira ordem. Vou copiar toda a coluna que eu colei agora, né? E vou modificar a F aqui na linha 18, que é o K1. Vou colar para ele modificar toda a linha. A F do K2, no Euler modificado, também colei. E aí vou fazer a mesma coisa aqui no Runge-Kutta Euler melhorado. Vou colar a minha F no K1, vou colar a minha F no K2. Então, percebam o trabalho que dá para a gente modificar nosso exemplo, a nossa função. Você tem que mudar a fórmula da função, copiar e colar em toda a linha, depois pegar toda essa linha, copiar e colar em cada K, né? K1, K2, de cada método. Imagina quando tiver lá o de quarta ordem, que a gente vai ter mais linhas ainda para modificar. Então, é bem trabalhoso fazer essa mudança da função, até por isso vai ser mais interessante trabalhar com a macro para fazer essas repetições. Tá? Agora a gente consegue perceber ó, que a nossa solução, que antes estava igual, Euler modificado e Euler melhorado, elas agora têm um valor bem próximo, ou já tem um valor diferente, bem próximo, mas diferente. Então, aqui a gente tem 0,3391 do de primeira ordem, 0,3330 no de modificado, 0,3334 no Euler melhorado. Então, já é uma diferença. E a gente também consegue perceber que é melhor esse método. Porque ó, a nossa solução é 1 sobre x ao quadrado mais 2. Essa seria a solução exata para o método analítico, o método direto. Se a gente substituir o 1, que é o valor final do nosso x aqui, né, o nosso b, vai ficar 1 ao quadrado, que é 1 mais 2, 3, vai ficar 1 terço. 1 terço é uma dízima, 0,333 e assim por diante. O 3 fica aí periódico. Né? Então, se a gente perceber, ó, o Euler de primeira ordem tem duas casas com 3, 3. O modificado e o melhorado tem 3 casas, então já são métodos melhores. Em compensação, o modificado está com 0,9 aqui, para o 3,3, que seria a continuação, ia ficar bem distante ainda. Né? Esse aqui já está em 4,6, para o 3,3 já tem uma distância menor. Então, o Euler melhorado acaba sendo um método um pouquinho mais rápido do que o modificado. É uma diferença bem sutil, mas é um ganho, né? É uma diferença. Então, é isso. Vocês têm aí os três métodos, né? Euler de primeira ordem, Euler de segunda ordem, Euler modificado e melhorado, né, os Runge-Kutta. Vou até botar aqui o nome da minha planilha, que eu não tinha botado antes, EDO de numérica, né, os métodos numéricos para equações diferenciais ordinárias. E aí, com esses 3 métodos, vocês já conseguem fazer boas resoluções por aproximação das EDOs de vocês de primeira ordem. O modificado e o melhorado, obviamente, são métodos mais aproximados que o Euler de primeira ordem. Mas, como eu já falei, o mais interessante vai ser o Runge-Kutta de quarta ordem, que é um método bem mais rápido de aproximação. Ok? Então, eu espero que tenha dado para vocês entenderem. E qualquer dúvida que tiverem, voltem o vídeo, pausem, façam com calma, devagar, que vai dar certo. Ok? Então, até a próxima.